Meu marido tem 2 empregos, eu não preciso trabalhar. Quem é que não se lembra dos episódios de Todo Mundo Odeia o Chris? E esta era a fala da mãe do Chris. Bem, do que é que eu estou falando? Eu estava há pouco vendo um vídeo de uma advogada recomendando às mulheres que, se elas não trabalham, quando elas se casam, se elas não trabalham, porque elas vão ficar em casa cuidando da casa, do marido e dos filhos, que façam um contrato e coloque esta situação, né, em cláusulas, dizendo que é um acordo que ela não trabalhe e o marido vai ser o provedor da casa. E que isso é uma garantia para as mulheres. Pediu também para estipular já um valor, né, mensal para que ela receba. A gente sabe que este é o mundo ideal, este é o cenário ideal. Sabemos que nem sempre o marido tem condições de pagar uma pensão, um valor, um salário, uma verba, uma mesada, dê o nome que quiser, mas prover, né, em pecúnia para essa esposa que fica em casa. Há casos e casos, é tudo muito complexo, há uma infinidade de hipóteses. Fato é que, e aí essa advogada também disse, para fazer esse contrato, colocar essas cláusulas, colocar já um valor para ser pago para a esposa que fica em casa mensalmente e também já colocar uma projeção futura, obviamente, projeção futura, em caso de divórcio. Como eu disse, o mundo ideal, o mundo idealizado, maravilhoso. Entretanto, alto lá, que as coisas não são bem assim. E aí eu venho trazer, concordo juridicamente com esta advogada, mas eu venho trazer o outro lado da história, que também é real. Não é só ideal, mas ele é real. Há muitas mulheres que o marido é provedor, que o marido tem uma condição financeira o suficiente para que ela não precise trabalhar. E essa mulher, então, que era uma profissional, que estava no mercado de trabalho, que tinha o seu dinheiro, que era economicamente independente, quando casa fala, não preciso mais trabalhar e eu não vou trabalhar. Tampouco vou cuidar da casa e dos filhos. Tem babá, tem empregada, tem quem cuide disso tudo. Mas ela não trabalha. Nesse caso, eu, né, agora venho dar um conselho. Como eu sempre falo, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, mas vem aqui um conselho. Faça sim um contrato, e aí nesse caso, vamos falar para os homens, né? A advogada fez o vídeo dela falando para as mulheres, então eu vim aqui falar para os homens. Faça sim um contrato, colocando também essas questões todas de ela não está trabalhando, eu estou sendo provedor, ela não está trabalhando, ela está abrindo mão da carreira dela, de ter o dinheiro dela, de ser independente financeiramente com o seu trabalho. Ela está em idade ainda, né, bastante útil para o mercado de trabalho. Então coloque isso, que é uma opção dela por ela mesma. Não é uma imposição do marido, não é uma obrigação para cuidar de casa, de filhos, de marido, mas pela condição financeira boa, abastada, ela vendo que não precisa trabalhar, ela abriu mão de trabalhar. Então, isto também precisa ser documentado. E aí vem, como eu fiz o vídeo anterior, no começo é tudo lindo, maravilhoso, e é meu bem, e depois meus bens. Tudo que é documentado é muito melhor. Como eu disse no vídeo anterior, o combinado não sai caro. Precisamos ter estas conversas, estes acordos documentados.
para ter uma validação. Por quê? Em caso, né, pensando lá no extremo, pensando num eventual divórcio, num eventual litígio, enfim, né? Tudo isso pode acontecer, ainda que vivam num mar de rosas e no mundo de Alice, né? Que é tudo lindo, maravilhoso e cor-de-rosa. Então, por quê? Porque a gente vê muito, é muito comum vermos com muita frequência muitos casos em rede social, na mídia televisiva, enfim, é muito comum, mesmo pessoas comuns que não entendem nada de direito, de jurídico, mas vem com termos populares, mas é muito comum ouvirmos falar sobre alimentos compensatórios, né? Ou pensão compensatória. E o que é isso? E aí, os casos que normalmente são divulgados são aqueles que vêm com o seguinte desenho. O marido precisa dar uma pensão alimentícia, que são esses alimentos compensatórios, porque a esposa nunca trabalhou. Ou porque ele não deixava ela trabalhar, ou porque ele trabalhava e ela precisava cuidar da casa, dos filhos, da comida, do alimento, do marido e de tudo isso. Por conta de ela não trabalhar e ter passado muitos anos ou a vida inteira, e numa eventual separação, num eventual divórcio, ela não tem mais idade para voltar para o mercado de trabalho, ou ela não possui formação para tal, o que com certeza dificultaria e muito ela voltar ou ela se inserir, porque às vezes nunca trabalhou, se inserir no mercado de trabalho. Então, esses alimentos compensatórios, eles têm a natureza indenizatória. Uma indenização pelo tempo que aquela pessoa se dedicou ao lar, à família, ao marido, aos filhos, à casa, e não recebia salário. Então, tem essa natureza de verba indenizatória para recuperar um poder aquisitivo em caso de ter separado. Em quanto tempo dura, né? Qual é o tempo que essa pessoa, pensando aí na esposa, que ela vai receber estes alimentos compensatórios, essa pensão compensatória? Não existe um limite. E quem vai determinar isso é o juiz. Em muitos casos, ela será vitalícia. Sim, vitalícia. A depender da situação, a depender do caso concreto, a depender da idade da esposa, a depender da situação, do contexto como um todo. Por exemplo, nunca trabalhou, não tem formação, já tem uma idade considerável para, né, estar no mercado de trabalho. Então, em muitos casos, você vai pagar uma pensão vitalícia. Em outros casos, não. Em outros casos, de repente, o juiz estabelece ali, estipula, sentencia alimentos transitórios. Nesse caso, os compensatórios, ele tem a natureza indenizatória, e os transitórios, como o próprio nome diz, ele é transitório, ele é temporário, ele, né, vai ser ali o bastante, o suficiente para a pessoa passar, né, por essa fase transitória e voltar ao mercado de trabalho, entrar no mercado de trabalho, porque ainda tem uma idade que o mercado aceita, porque tem alguma formação, porque ela já estava no mercado de trabalho antes, ela saiu, ficou com esse tempo, essa lacuna, que ela se dedicou ao lar, à família, ao marido, enfim, mas ela consegue ainda se reinserir no mercado de trabalho. Então, é transitório, é uma transição, é temporário. E quem determina também essas determinações todas, claro que vão depender sempre do caso em concreto e sempre o juiz que determina, ok? Então, presta atenção, porque em caso de, como eu disse aqui, né,
meu bem, meus bens, meu bem é enquanto está tudo bem, tá tudo ótimo, maravilhoso. Meus bens, minhas pensões, meus alimentos compensatórios, indenizatórios, transitórios, eles vêm quando deixou de estar bem, quando existe a dissolução da sociedade conjugal. Casamento é uma sociedade. Então, vamos pensar exatamente no que pode estar por vir e documentar. É bom para um lado e é bom para o outro. Então, coloque no papel. Pegue um advogado, faça um contrato, faça tudo como deve ser. Tudo como deve ser. Tanto para um lado quanto para o outro. Para depois, porque depois fica tudo muito difícil de provar o improvável. Como você vai provar depois que ela quem escolheu, decidiu, e quando você viu já tinha passado 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos e ela não estava trabalhando e você não se importava, você nem ao menos percebeu, porque afinal de contas, dinheiro para manter a casa, a família, não era um problema que você precisasse de fato se preocupar e ter aquele olhar atento. E ela foi ficando e você foi aceitando e assim a vida passou. Então, coloque no contrato, porque as mulheres estão colocando no contrato, estão fazendo um contrato dizendo que elas abriram mão da carreira, elas abriram mão de independência financeira em função, provida pelo próprio salário, pelo próprio trabalho, em função de ficar em casa, porque o marido não deixava trabalhar ou porque era a única maneira de organizar a vida. Ele trabalhava e ela organizava a vida dentro de casa. Então, vamos colocar no papel qual é a situação? Foi uma obrigação? Foi uma imposição? Ou foi uma escolha? O combinado não sai caro. E esse combinado não vale. É muito difícil depois reverter uma situação quando esse combinado foi de boca. Disse, ouvi dizer, foi dito, acho que foi assim, talvez, foi mais ou menos assim. Naquela época, naquela situação, quando você senta ali na frente do juiz, não existe isso de acho que foi mais ou menos assim. Então, vamos documentar isso tudo? Vamos colocar no papel? Seja você homem, seja você mulher, o que é que você está fazendo? Está obrigando ela a ficar em casa? Alto lá, toma cuidado, fique atento, para depois não chorar na hora do meu bem, que o meu bem já foi embora, né? E fica os meus bens. Não vai depois reclamar que está sendo ali imposto a você pagar alimentos, pensão compensatória, que tem natureza indenizatória. Ok? Então, não chore depois pelo leite derramado se você deixou a coisa correr solta. Então, fique atento, porque o direito não socorre aos que dormem.